Olá, alunos! Hoje nós vamos ver o último tópico da disciplina de catalogação nesta videoaula, que é a questão da catalogação cooperativa e da conversão retrospectiva. O que seria a catalogação cooperativa? É a catalogação por meio de cópia de um registro já catalogado por outro profissional. Ou seja, eu importo uma catalogação já elaborada por uma outra biblioteca para facilitar e agilizar o preenchimento do meu catálogo local. Tá? O formato MARC ele é a chave para essa catalogação cooperativa atualmente, tá? Porque ele facilita esse processo de comunicação de dados. Tá? Então, para que serve a catalogação cooperativa? Permite o compartilhamento de recursos, diminui os gastos com a catalogação. A partir do momento que eu posso aproveitar registros já elaborados, eu economizo tempo para trabalhar nos registros de obras que ainda não foram catalogadas por ninguém e automaticamente eu consigo fazer o processamento técnico de obras novas com mais rapidez. E também diminui a duplicidade de dados, tá? Ou seja, eu passo a ter menos retrabalho no meu catálogo. Quando surge a catalogação cooperativa? Tá? No século XIX, final do século XIX, 1846, a catalogação cooperativa surge como uma ideia inicial de Charles Gilt. Na década de 70, surge a segunda iniciativa por parte do Museu Britânico. No ano de 1976, foi um ano de grandes feitos para a biblioteconomia nos Estados Unidos. Foi criada a ALA, o lançamento do código de Cutter, o lançamento da classificação decimal de Dewey e o movimento para um trabalho cooperativo. Já no século XX, 1902, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos começou a imprimir suas fichas catalográficas pela Library of Congress. Foram os primórdios da catalogação cooperativa. Em 1904, foi estabelecido o padrão das fichas catalográficas. Em 1932, a Library of Congress divulga a catalogação cooperativa. Em 1934, o Serviço de Catalogação Cooperativa possuía, entre outras funções, a de incluir a classificação de Dewey e rever as contribuições enviadas por outras bibliotecas. No Brasil, em 1942, é criado o SIC, Serviço de Intercâmbio de Catalogação, que foi quando nós começamos a participar desse movimento de catalogação cooperativa. Ainda no século XX, 1954, é criado o IBBD, Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, que é o nosso atual IBICT. Em 1967, é criada a ABIREME, que é a Biblioteca Regional de Medicina, que faz parte da Organização Mundial da Saúde, do Sistema de Informação da Organização Mundial da Saúde, da qual o Brasil faz parte. Em 1977, o SIC deixa de existir e dá lugar ao projeto Calco. Nós já vimos que o Calco foi uma tentativa de formato de intercâmbio brasileira para catalogação cooperativa. Em 1973, surgiu o COSER, que era o Programa de Cooperação de Publicações Seriadas. Em 1977, surge o NACO, que era o Programa de Cooperação para o Estabelecimento de Autoridades Bibliográficas por nome. Em 1983, surge o SACO, Programa de Cooperação de Autoridades de Assunto. Isso tudo no Brasil, tá certo, gente? No século XX ainda, a Fundação Getúlio Vargas do Rio Grande do Rio de Janeiro foi escolhida como sede central da rede de catalogação que estava sendo construída, o Bibliodata. Em 1988, a ABIREME edita a base de dados LILAC em CD-ROM e implanta o COMUT, o Serviço de Comutação Online, que era um serviço de cópias de artigos de periódicos para as bibliotecas. Em 1992 surge o BIBICO, que era o Programa de Cooperação de Registros Bibliográficos, e a partir de 1990 acontece a integração de 3 universidades paulistas, a Unesp, a Unicamp e a USP. Em relação à conversão retrospectiva, ela pode ser definida como a conversão de dados bibliográficos manuais ou eletrônicos para um novo sistema. Metodologias ou formas de realizar esse trabalho. Como que nós podemos fazer essa conversão retrospectiva? Através das fichas catalográficas, nós podemos digitar essas fichas, nós podemos digitalizar
e nós podemos buscar em outras bases, tá? Para buscar em outras bases, fazer importação de dados, eu preciso de um software que me possibilite fazer essa catalogação cooperativa, ou seja, através da catalogação cooperativa, eu consigo fazer uma conversão retrospectiva mais eficiente. Se o meu acervo já está em meio magnético, eu também vou usar a questão do programa de conversão de dados, que é facilitado quando se usa um formato de intercâmbio padronizado. A conversão retrospectiva, então, ela consiste na transformação de fichas de catálogo em registros legíveis por máquina. O princípio é o aproveitamento de registros existentes em outras bases, na formação da base local, diminuindo o esforço de catalogar em máquina o material da biblioteca, ou seja, é a base da catalogação cooperativa, e a catalogação original de materiais de biblioteca, particularmente materiais antigos não catalogados no passado. Isso também é o foco da conversão retrospectiva. A conversão retrospectiva também, ela pode ser o processo de entrada de dados a partir de fichas catalográficas, tá? E enquanto a catalogação retrospectiva enfatiza a qualidade dos registros, a conversão retrospectiva busca a incorporação da totalidade dos acervos da biblioteca aos catálogos online. Principais objetivos da conversão retrospectiva: maximizar o acesso às coleções que já compõem os acervos institucionais, agilizar a comunicação de dados, aproveitamento de registros existentes em outras bases na formação da base de dados local, economia de recursos financeiros e humanos, evita-se o trabalho repetitivo, possibilitar maior refinamento nas estratégias de busca e recuperação da informação. Para que você faça uma conversão retrospectiva, é importante que você tenha elaborado um projeto de conversão retrospectiva. Se ele for bem planejado, é altamente vantajoso para a biblioteca, pois é uma forma rápida e eficiente de incorporar ao catálogo online centralizado os registros que se encontram em catálogos manuais ou dispersos, muitas vezes em diversas bases provisórias de soluções locais. Deve ser feito um levantamento do acervo, que deve ser contemplado pelo projeto para determinar claramente a quantidade e tipo de material a ser convertido. Então, nós podemos dizer que a conversão retrospectiva é um tema de considerável relevância para a automação de bibliotecas, pois permite a aceleração do processo de informatização. Ao realizar a conversão retrospectiva, devemos levar em consideração o processo de catalogação. Se a catalogação não for realizada de maneira correta, o sistema não permitirá a leitura dos dados bibliográficos de modo eficaz, completo e preciso. Para que a conversão retrospectiva ocorra nos padrões biblioteconômicos para o meio eletrônico, é importante um software específico que receba e trate os registros que seja fundamentado em normas e padrões catalográficos. Acesso à base de dados de sistemas antigos de forma plena. Isso significa que eu tenho que ter também acesso às estruturas, senhas de acesso a essas bases de dados, para que eu consiga fazer uma conversão de dados. Fichas catalográficas padronizadas e legíveis, se a conversão for por meio de scanner. Aqui nós temos algumas referências, tá? Deste tópico, vocês vão ler 2 textos e fazer um resumo, uma atividade final da disciplina. Ok? Muito obrigado pela participação e até a próxima.